Nesta aula nós vamos observar o vértice da parábola. O vértice da parábola é muito importante, ó. Nesta aula vai ser o vértice, na próxima aula eu vou mostrar para vocês pontos de máximo e mínimo. Então aqui o vértice da parábola é um negócio bem interessante. Ele trabalha sobre o eixo de simetria da parábola, que é uma equação do segundo grau que tem hipoteticamente uma cara desse tipo, um ax quadrado mais bx mais c. O eixo de simetria é exatamente o ponto que eu tenho aqui, o ponto do vértice. Então ele pode ser tanto com cavidade para cima, que seria o caso de o a maior que zero, com cavidade para baixo, o a sendo menor do que zero. Vamos ver como encontrar esse vértice aqui. Para que se tenha uma alusão da ideia gráfica, nós temos aqui o eixo y, eixo x, eixo y, eixo x. Então ele seria dessa forma, né? Eu tenho a parábola aqui com cavidade para baixo, um a menor que zero, com cavidade para cima, um a maior que zero. Observe que ele está tocando aqui, ó, nos pontos x1 e x2, interceptando o eixo das abscissas x1 e x2. Vamos analisar algumas ideias aqui para encontrar esse vértice. Observe que nós temos um fator aqui bastante interessante, né? Eu posso encontrar o meu x do vértice de talvez duas maneiras, né? Ou melhor, uma maneira que eu tenho que pensar, né? Quando a gente olhar para um exercício, talvez de duas maneiras. Mas o resumo da ópera é que sempre, quando eu olho para x1 e x2, o meu vértice, ele sempre estará no quê? Exatamente no ponto médio de x1 e x2. Porque isso aqui é um eixo de simetria. Existe uma ideia de simetria, então o mesmo tamanho que eu tenho para um lado, tenho para o outro. Então este ponto é exatamente o ponto médio entre x1 e x2. Então para encontrar o x do vértice, eu poderia pensar, uma maneira de se pensar seria, vou pegar o x1 e o x2, somo, divido por 2 e vou encontrar o x do vértice. Para encontrar o y do vértice, eu faço o que? Eu pego a expressão y igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o meu y é uma função de f de x. Eu vou lá e substituo o meu x que eu encontrei no lugar de x, e eu vou ter aqui o y do vértice. Vamos fazer esse procedimento então. Então o procedimento para encontrar o x do vértice, eu vou fazer o que, ó? O x do vértice, ele é exatamente igual ao x1 mais o x2 dividido por 2. Exatamente esse procedimento que eu vou fazer. O meu x1 eu estou pegando o positivo, poderia ser o negativo. O x2 estou pegando um negativo, poderia ser o positivo. Aqui tanto faz a ordem. Qualquer ordem que eu fizer vai estar certa. Eu peguei dessa forma. Então meu x1 é o menos b mais o raiz discriminante. Esse discriminante, ele é quem? Ele é b ao quadrado menos 4ac, vindo de uma expressão tal em que eu tenho um ax quadrado mais bx mais c. O a é quem acompanha o x quadrado, b é quem acompanha o x e o c é o coeficiente independente. Então vamos fazer essa continha. Então o x do vértice vai ser o que, ó? O x1 mais o x2 dividido por 2. Observe que o que eu tenho aqui, ó, tudo aqui eu posso colocar sobre 2a. Dessa forma, o que acontece, ó, tenho aqui, ó, um delta, raiz de delta e menos raiz de delta, vai um abraço. E aqui, ó, o menos b com o menos b vai dar 2b, ou na verdade até menos 2b. Se eu simplificar em cima e embaixo esse 2, aqui vai ficar menos b sobre a. Então aqui eu vou ter, ó, menos b sobre a sobre 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então isso aqui vai ficar, ó, menos b sobre 2a, que é exatamente o meu x do vértice. Como é que eu faço para encontrar o y do vértice? O y do vértice, eu vou pegar esse x e vou substituir na expressão ax ao quadrado mais bx mais c. Quando eu colocar aqui, ó, o meu x do vértice no lugar do x, isso aqui vai ser exatamente o meu y do vértice. Vamos fazer essa continha. Então, para encontrar o y do vértice, eu vou lá e substituo no lugar do x o x do vértice. Então, o ax do vértice é o quadrado mais bx do vértice mais c. Então, eu substituo no lugar de x, ó, o x do vértice. Agora, vou multiplicar aqui e fazer as multiplicações necessárias. Cuidado, que é o quadrado, né? Vamos fazer aqui, era o quadrado, ó, o x do vértice é o quadrado. Então aqui ficou, ó, b ao quadrado, menos b ao quadrado vai ficar b ao quadrado positivo, e embaixo vai ficar 4a quadrado. Aqui, ó, o b com b vai dar menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Se a gente olhar esse primeiro, ó, eu posso cortar, ó, este a com este a ao quadrado, ó, corto um a. Vamos tirar agora o mc de toda a expressão. Ou, em outras palavras, eu posso pensar o seguinte, ó, para que apareça aqui um 4a, eu multiplico em cima e embaixo por 2. Para que apareça aqui embaixo um 4a, multiplico em cima e embaixo por 4a. Ou simplesmente faço o MMC. Observem aqui que eu tenho, ó, menos 2b quadrado e b ao quadrado. Então isso aqui vai dar menos b ao quadrado. Se nós nos lembrarmos do discriminante, o discriminante, que era o deltinha, ele era b ao quadrado menos 4ac. Observe que aqui eu tenho exatamente o discriminante com o sinal de menos à frente, né? Ó, porque, ó, aqui ficou menos b ao quadrado e aqui é o b ao quadrado positivo. Aqui é o mais 4ac, aqui é menos 4ac. Então eu posso
escrever isso aqui, ó. O y é exatamente igual a menos esse discriminante, ó. Então, menos delta sobre 4a, que é exatamente o meu y do vértice. Olha que chique. Então, vou fazer um resumo toda essa ideia aqui. Para encontrar o ponto vértice da minha parábola, eu posso fazer, dado uma expressão f de x igual a x quadrado mais bx mais c, eu posso encontrar o x do vértice. Se eu conhecer as duas raízes, somo as duas raízes dividido por 2, é a média aritmética. Se eu tenho a expressão, tenho os coeficientes, faço o menos b sobre 2a. No caso, para o y do vértice, uma vez que encontrei o x do vértice, substituo na expressão, encontro o y do vértice. Ou, se eu hipoteticamente tenho já a expressão, uso os coeficientes para fazer o menos discriminante sobre 4a. Gente, foi uma honra aí, um forte abraço. Falhou!